Bom dia, pessoal, aqui é o Marcão, espero que vocês tenham uma boa semana, feliz sábado a todos. E hoje nós vamos continuar nosso estudo da Palavra de Deus, ouvindo Deus falar conosco através da Santa Escritura. E nós vamos aprendendo junto tudo aquilo que Deus nos vai ensinando através, guiado do Espírito Santo, nos conduzindo e nos guiando. Nós vamos fazer uma oração. Querido e bom Pai que está no céu, te agradecemos, Deus, pela oportunidade que o Senhor nos dá nesse seu santo dia de sábado, poder ouvir a tua voz através do estudo da Santa Escritura. Pedimos que o Senhor venha fazer presente com os seus santos anjos, o Espírito Santo nos conduzindo. É o que nós te pedimos agradecido em nome de Jesus. Você já está com a Bíblia, uma canetinha com papel, vocês podem abrir no livro de Lucas, capítulo 4, versículo 1. Nós já tínhamos parado nesse versículo, mas vamos repetir ele, né? Vamos aprendendo junto. Então, você já pode abrir o livro de Lucas e fala assim: de que estava ele cheio? Jesus estava cheio de quê? Cheio do Espírito Santo. Ali, quando ele foi batizado, ali no Jordão, pelo João Batista, o Espírito Santo desceu sobre ele e a voz do céu falou: esse é meu filho amado, aquele que com prazo, que eu tenho prazer, que sou feliz. Ali o Espírito Santo. E dali então que ele recebeu. Jesus precisava do Espírito Santo? Sim. Mas ele não é Deus? Deus, mas ele estava nesse planeta Terra como seres humanos. Ele não estava usando o seu poder divino de Deus. Ele estava como ser humano para nos dar um exemplo como ser humano. Se nós buscarmos a Deus e de aceitar o Espírito Santo nos conduzir, nós também vai ser cheio do Espírito Santo. Então, é um exemplo que Jesus veio, além de vir pagar a nossa dívida, que era muito cara, ele nos veio dar exemplo, como nós andamos nos caminhos de Deus. Vamos ter problema? Vai ter dificuldade? Vai, mas se nós não desistir, nós vencemos. Então, ele estava cheio de quê? A gente fala assim, Jesus cheio do Espírito Santo, voltou do Jordão e foi guiado pelo mesmo Espírito no deserto, cheio do Espírito Santo, guiado pelo Espírito Santo no deserto. Esse comentário nós vamos achar, vocês podem pegar no livro de Lucas, que nós estamos lendo, de 4 a 1 e 13, Mateus 4, 1 a 11, e Lucas 3, 21 e 22. Vocês anotam aí, porque o tempo nosso é curto, nós não vamos ler tudo isso, né? Assim, cheio do Espírito Santo. A tentação de Jesus, ele foi tentado por quem? Por o inimigo. E hoje também nós somos tentados pelo inimigo. Nós que estamos estudando a palavra de Deus, vocês que estão estudando comigo, vocês que vão ouvir, bastante oração e pedindo a proteção de Deus. O inimigo não gosta dessas coisas. E ele conhece muito bem as Escrituras, mas ele não quer que a gente aprenda, não, cheio do Espírito Santo. O comentário principal de Mateus, uma referência ao recebimento do Espírito Santo no momento do batismo. No momento do batismo, então, aquele que eu já tinha comentado, o Espírito Santo, guiado. O tempo verbal grego indica que as condições do Espírito Santo neste versículo não se limitou à viagem ao deserto, mas continuou durante a sua permanência ali. O Espírito Santo continuou com Jesus ali no deserto. O inimigo tentando, eu já falei na outras vezes e vou dar uma repetida assim: Satanás não é dono desse planeta, ele não criou esse planeta, ele está aqui de atrevido, porque ele pecou lá no céu, ele está aqui querendo tomar conta de uma coisa que não é dele, que ele leva Jesus até o pináculo do templo e fala para Jesus: eu te dou tudo isso daqui, apenas você me adorar. Como que ele vai dar uma coisa que não é dele? Ele, para dar uma coisa, se fosse dele. Então Jesus pega e fala: afastai de mim, Satanás. Adoramos só quem? A Deus. Então, é a tentação. E ele continua atentando os filhos de Deus nesse planeta Terra. Vocês que estão estudando a palavra de Deus comigo, estudando as Escrituras, e depois vocês podem continuar estudando as Escrituras durante a semana, ler, reler, mas tudo buscando Deus em oração. Ele vai te dar sabedoria.
você vai compreender o caminho que Deus quer que você trilha. Agora no livro de João, capítulo 3, versículo 34. No livro do apóstolo João, capítulo 33, versículo 34. Versículo 3, capítulo 3, versículo 34. Assim, como que a abundância lhe foi o Espírito concedido? Que abundância? Cheio do Espírito Santo. Assim, pois, enviado de Deus, fala pelas palavras dele, porque Deus não dá o Espírito por medida. Deus não dá para nós, querido, um pouquinho do Espírito. Ele não dá para você um pouquinho das coisas, Deus te dá com abundância. Mas para você receber essa abundância, você tem que aceitar Ele como teu Salvador. Você tem que aceitar que o Espírito Santo de Deus trabalha com você. Que jeito que o Espírito Santo trabalha com você? Ele deve ter falado para você na tua mente. Você lembrou que hoje era dia de nós estudar a palavra de Deus? Que o Espírito Santo nos lembra. Ele lembra durante todos os dias o que você já leu nas Escrituras. Ele lembra você que você não pode fazer as coisas erradas, que Deus não permite que as coisas erradas. E assim Ele vai conduzindo. Deus dá com abundância. Então aqui fala que Ele tinha com abundância, porque Deus não dá o Espírito pela metade, não dá só um pouquinho. Quando Deus nos dá a palavra dele, Ele dá a palavra completa, a palavra cheia, não é por pouquinho. Agora no livro de Salmo, voltando lá no Velho Testamento, vocês pegam Salmo 78, versículo 2. Salmo 78, versículo 2, fala: como havia sido predito os ensinos de Cristo por parábola. Jesus falou muito por parábola. Como ele ensinava por parábola? E abei os meus lábios em parábola e publicarei enigma do tempo antigo. Jesus falava por parábola. Como Jesus falava por parábola? Nós podemos entender o seguinte: se você estava você é um agricultor, Jesus falando, ele falava do semeador. Se você era um construtor, ele falou a parábola da casa feita, uma na areia e a outra na rocha. Da areia foi destruída, a rocha ficou firme, Cristo Jesus. Então ele conversou muito por parábola, ensinou muito por parábola, né? Para o povo poder compreender. Então é assim que Jesus ensinava, as parábolas dele, senão o povo não entendia, né? Abrirei os meus lábios em parábola e publicarei enigma do tempo antigo, que o povo falava muito por parábola, Jesus ensinando, né? E aí muitos falam assim: mas como que ele falava por parábola? É isso que eu estou explicando aqui. Ele falava aquilo que você entendia. Você quer ver uma coisa como o povo entendia? Quando Jesus foi levado ao céu, ele falou para os discípulos ficar ali em Jerusalém até receber o poder que vinha do céu, o Espírito Santo, o Consolador, o Espírito da verdade. E quando o Espírito nasceu, ali tinha um concílio, tinha gente de vários lugares ali, de várias línguas. E quando o Espírito passou no meio dele, como uma labareda de fogo, eles começaram a falar em língua. Cada um falava numa língua. Muitos hoje às vezes confundem esse tipo de língua, mas não, a língua que eles falaram ali, cada um falava na língua daquele povo que estava ali. Se ali tivesse alemão, tivesse, africano, o povo que estava ali, de país diferente, eles falaram cada um. Chegou um ponto, eles falaram: esses homens estão bêbados. E Pedro falou: como vocês falam que estão bêbados? São 9 horas do dia. Eles falavam. E o apóstolo Paulo fala assim: hoje tem muita gente que fala em língua, acredito que sim, mas o apóstolo fala bem claro: se for você falar em língua e não tiver um tradutor para te falar aquilo que você está falando, ele fala: então fica quieto, porque você não vai conseguir nada. Você falou e o povo não atendeu. Então é a mesma coisa se vir um lado dos Estados Unidos aqui e for pregar numa igreja, precisa ter um tradutor para falar aquilo que ele está falando para nós entender. A não ser que você estudou inglês, estudou tudo, você entende, senão você fica sem saber.
Então Jesus falava por parábola para cada um daqueles que entendia aquilo que ele estava falando. Ele não ia falar os pouquinhos não, falava por parábola, né? Senão o povo não entendia. Agora você vai no livro de Mateus, capítulo 13, no versículo 54. Mateus 13, 54. Vamos voltar lá para o Novo Testamento, no primeiro livro do Novo Testamento. Mateus, que pergunta você citou as maravilhosos ensinos de Jesus? Que pergunta foi feita das maravilhas dos ensinos de Jesus? Ali o povo fez um comentário. Sempre tem um comentário. Alguém faz um comentário de alguma coisa. E ali então fizeram esse comentário. E ali chegaram aí, e chegando à sua terra, ensinava-os na sinagoga, de tal sorte que os se maravilhava e dizia: de onde lhe vem essa sabedoria e poderes miraculosos? Da onde que vem? Ele ali foi em Nazaré e foi uma das últimas pregações que Jesus fez ali. Portanto, muito não acreditava. Tem uma passagem que fala assim: será que dali saía alguma coisa de Nazaré ali? E o povo fala: como, da onde que vem esse poder? Como ele fala assim? O povo se maravilhava dos ensinos de Jesus, porque ele falava com poder e autoridade. Você tem que ter poder na tua palavra. Quando for falar alguma coisa, não precisa nem ser das escrituras, porque uma coisa que você for falar, você tem que ter poder naquilo que você está falando. Porque se alguém procurar para você, é verdade isso que você está falando, você tem autoridade para afirmar. E era isso que Jesus ensinava. Ele ensinava a palavra de Deus, ele pregava o evangelho com autoridade e poder, e o povo se admirava e procurava. Da onde vem esse poder? O poder que vem do céu. O Espírito Santo conduz. É aquilo que eu já falei, ele estava aqui como homem, ele não estava usando o poder de Deus, ele era Deus mais homem. Ele, desse planeta Terra, ele não usou o poder divino para poder fazer as coisas, porque ele queria dar um exemplo para nós. Se nós confiar em Deus, buscando a Deus, nós conseguimos aprender e andar nos caminhos de Deus. Aonde Jesus buscava as forças para ele? Todo dia, no final da tarde, ele se retirava e ia ter uma comunhão com o Pai, carregar as baterias, porque no outro dia era outra jornada para ele fazer. Então era isso que fazia, ele falava com poder e autoridade. No livro de Isaías, capítulo 42, no versículo 1, na última parte, que disse Isaías que Cristo havia de fazer com a lei. O que deveria fazer com a lei? Então, Isaías falou alguma coisa sobre nesse sentido também. Ele falou assim: torna a lei grande e majestosa. Isaías falou assim: a lei é grande e majestosa. Muitos acham que a lei foi mudada. A lei não foi mudada. A confusão que muitos têm foi na morte de Cristo na cruz, quando o véu rasgou de cima a baixo. Ali foi a separação do sacrifício de sangue. Você não precisava fazer, porque diante disso daí, o povo se sentia pecador, ele pegava um cordeiro, um animal, levava perante o sacerdote, punha a mão na cabeça do animal, confessava seus pecados, esse animal era sacrificado, já se sacrificando, representando Jesus em sacrifício, hein? O sacerdote pegava o sangue, espingia nas pontas dos altares, que era o altar, tinha 4 pontas, como fosse um chifre, espingia na cortina do santíssimo lugar, e a carne era queimada. Então, quando Jesus foi crucificado, o véu abriu de cima e baixo. Esse sacrifício de sangue não precisa ser mais feito, que Jesus pagou tudo que tinha que ser feito. Então, hoje, não existe mais esse negócio que tem que fazer sacrifício e derramamento de sangue. Não tem. Jesus já fez tudo isso. Hoje, o que nós temos que fazer? Obediência. Aceitar que Ele veio neste mundo, pagou o meu pecado e o pecado de vocês. Aceitar as Escrituras como um guia,
como um GPS. Quando você vai viajar, você não conhece o lugar, você coloca num GPS para você chegar até lá. As Escrituras é o GPS que nos leva a Canaã celestial. Mas para isso nós precisamos aceitar o quem escreveu as Escrituras, que deu ordem para deixar para nós. Esse livro é um livro, se você estudar ele com fé. Se você aceitar ele, você... Agora, se você for ler ele, como você lê uma revista, como ler um gibi, sem buscar a Deus, sem fazer oração, qual é o sentido que ele tem? Não. Ele pega do Velho Testamento ao Novo, contando a história do povo de Deus, contando aquele povo que desobedeceu a Deus, o que aconteceu com ele, e contando o sacrifício de Jesus para nos dar o direito à salvação eterna. Vamos ler mais um versículo, e depois nós damos continuidade no próximo sábado, né? Vocês podem voltar ali em Mateus, capítulo 5, 17 e 20, se vocês quiserem anotar, para depois vocês estudarem com mais tempo, pode. Como algum julgasse que ele tinha vindo destruir a lei que disse Cristo. Algum achava que ele tinha vindo para destruir a lei. O que vocês acham? Ele veio destruir a lei? A lei de Deus é lei eterna. A lei de Deus não muda. A lei de Deus, por isso que Deus deu ela para Moisés lá no monte, escrito numa pedra. Não foi nem em pergaminho, porque naquele tempo não tinha os papéis. Não, é numa pedra, porque a minha lei é lei eterna. A minha lei não muda. E o que Jesus falou? Não pensei que vim revogar a lei ou os profetas. Não vim para revogar, vim para cumprir. Porque nem, na verdade, vos digo, até que o céu e a terra passam, nem um i ou um ti jamais passará da lei, até que tudo se cumpra. Aquele, pois, que violar um destes mandamentos, o mais pequeno que for, será considerado o menor no reino do céu. Aquele que guardar o mandamento e a ensinar aos homens, será considerado o grande no reino do céu. Digo isso, que seja a vossa justiça, não cedei em muitos, escriba e fariseu, jamais entrará no reino do céu. Se não for assim, ele está falando ali, tinha escriba e fariseu, se vocês não ceder, se vocês não andar na lei de Deus, não é possível entrar no reino do céu. Eu vou deixar um versículo para vocês meditar. Quando fala da lei dos 10 mandamentos, aí no próximo sábado nós continuamos. Vocês vão agora lá perto de Apocalipse, depois de Hebreus, no livro de Tiago, capítulo 2, versículo 10. Ali está escrito assim: se você tropeçar em nenhum dos mandamentos, se torna culpado de tudo. Se você tropeçar em nenhum dos mandamentos, seria culpado de tudo. Os mandamentos, quando Pedro procurou para Jesus, sobre os 10, que ele estava achando que era muito, Jesus falou para ele: você está achando muito, Pedro? Os 10 mandamentos? Vão transformar em 2. Opa, 2 é muito mais fácil. Aí, ama a Deus sobre todas as coisas, e o próximo agora a ti mesmo. Se eu quero o bem para mim, eu tenho que querer o bem para vocês. Se eu quero estar um dia na Canaã celestial com a minha família, vocês que estudam comigo, eu quero encontrar com vocês lá. É isso que Deus quer. Ele não quer que nós vamos pelas metades. Eu quero o bem para mim, mas não quero o bem para o próximo. E a lei de Deus. Muitos acham que não deve guardar o santo dia do Senhor, que é o sábado. Aí você pergunta para mim, eu já falei, e já teve essa pergunta, vou tornar a repetir para vocês. O sábado te dá salvação? Não. Nenhum mandamento vai te dar salvação. A salvação é Cristo Jesus. Então, por que nós guardamos os mandamentos? Por que guarda o sábado? Porque Jesus falou: vocês me amam? Vocês me amam? Lembra que ele falou essa pergunta para Pedro 3 vezes? Pedro, você me ama? Se nós amamos Jesus, ele fala: guarde os meus mandamentos. Se nós amamos Ele, andamos nos caminhos dele. Vocês ficam com Deus e até o próximo estudo.